Okay, good morning, everyone. I think we're going to get started here. Yes. For translation, please put on the headsets. Great. I need to get used to the translation as well. Thank you. Perfect, that's going to help. So I want to say, first of all, it's such an honor to be here today and to have this conversation that's really focused on the power of subnational leadership, the necessity of nature-based climate solutions, and the importance of Indigenous people in tackling climate change. We know that nature is essential and one of our most powerful allies in tackling climate change. Protecting and restoring natural lands and managing working land sustainably can provide up to 1/3 of the greenhouse gas emissions reductions needed globally, all while having multiple benefits, such as protecting and strengthening biodiversity, improving water security, and supporting livelihoods. Here in Brazil and in the Amazon, natural climate solutions means guaranteeing Indigenous rights, ensuring and learning from traditional knowledge and ways of management. So I work for the Nature Conservancy, and I've been spending time with my colleagues that work here in Brazil. And what is evident in these places, as well as in many locations across the globe, is that the progress at the subnational level is fundamental to meeting our climate goals. States and Indigenous territories are key leaders, implementers, innovators, and often at the level that's closest to both the obstacles for implementation as well as the opportunities for success and for scaling those successes. And around the world, Indigenous people and local communities have long protected their lands and waters in reciprocity with nature, often guided by deep connections to place, culture, and ways of knowing. So there is much we can learn from their visions, their stewardship experiences, and their leadership in conserving lands, waters, and ways of life. California has multiple MOUs in place with many states in Brazil, including one that was just signed last week with Pará, one signed earlier this year with a consortium of 21 Brazilian states, and one signed in 2012 with Acre. These MOUs set the intention to work together and learn from each other. And that's why I'm so thrilled to be moderating this panel and get to learn from between California and Brazil. We're gonna introduce the panelists, but first I'd like to turn this over to Jason for some opening remarks. Thank you, Laura. And thank you all for being here today. Just really big thanks to TNC and the Climate Registry for helping organize this panel and for really focusing on the subnational level, just like the US is doing through California, just like Brazil is doing through so many of the states that are here today. We represent the Governor's Climate and Forest Task Force, which is an organization founded by California, Acre, other states in Brazil, that now includes 45 states and provinces from 11 countries. And we're just thrilled to be partnering with TNC, not only here in Brazil, but all in California and other jurisdictions. This task force is really here to help support the governments really launch their visions. And one of those elements of the GCF task force is increasing partnership between state governments and traditional and Indigenous leaders. Acre, Rondônia, the folks that will be featured here today are key leaders in that, as is California. And we're thrilled to be helping support and visibilize those efforts. Our network has advanced through a global committee of Indigenous peoples and local communities in partnership with TNC and many other partners to really help set the standard for how those consultations work, how they really reflect the needs of communities and states, and doing that together in partnership. And I'm thrilled today to give the next opening remarks to Vice Governor Marisa Assis from Acre, state of Acre in Brazil, to talk a little bit about the efforts in Acre before we head over to the panelists. Vice Governor. Cumprimento todos os presentes de outros países, né? Também aqui do nosso Brasil, meus colegas do Acre, Rondônia e os organizadores do evento, a Lauren e o Jason.
obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando nossas experiências. E é com carinho, né, que represento o Acre, cantinho do nosso Brasil, bem distante, representando a nossa população indígena, não indígena, e também as nossas belezas naturais, nossas florestas. É uma honra representar o Acre neste encontro do GCF, uma rede que demonstra ao mundo e aos governantes subnacionais que tem um papel decisivo na proteção das florestas e no enfrentamento da crise climática. Para nós estar aqui é reafirmar o compromisso de cooperar, aprender e construir caminhos juntos para o desenvolvimento sustentável. Este ano, tivemos a alegria de sediar no Acre a reunião anual do GCF, um momento marcante para o Estado. Foi a oportunidade de mostrar ao mundo o que temos construído com seriedade, políticas robustas, diálogos transparentes e um compromisso real com as pessoas que vivem na floresta. Esse encontro simbolizou a confiança que o GCF deposita no Acre e reforçou o nosso protagonismo na agenda ambiental global. Quero destacar um aspecto essencial, que é a relação entre o Acre e a Califórnia na área ambiental, uma parceria de décadas, uma história construída com respeito, cooperação técnica e uma visão compartilhada de que é possível e necessário conciliar conservação com desenvolvimento. Essa cooperação não começou hoje e não termina aqui. Ela segue fortalecendo com referência de política climática subnacional. Esse compromisso tomou forma concreta no CISA, que completamos 15 anos. Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais, um marco legal, pioneiro, que colocou o Acre na vanguarda do REDD+, e da criação de mecanismos justos, transparentes e verificáveis na mensuração, reporte e verificação. O CISA é reconhecido internacionalmente porque entrega resultados reais para o meio ambiente, para a economia florestal e principalmente para as pessoas que vivem e protegem a Amazônia. A nossa mensagem é firme. A floresta em pé tem valor, principalmente quando agregada ao benefício finalístico, que é melhorar a vida das pessoas que nela habitam. E o Acre está preparado para ampliar parcerias, consolidar mercado de carbono, fortalecer iniciativas baseadas em ciência, em tecnologia e inovação, sem jamais perder de vista o reconhecimento tradicional que há gerações sustenta e vive da nossa floresta. Da parte do governo do Acre, reafirmo nosso profundo interesse e nosso compromisso em fortalecer e expandir essa cooperação, especialmente com a Califórnia e com todos os estados que integram esta sede. Seguimos avançando com responsabilidade, transparência e compromisso com as próximas gerações. Muito obrigada por esse momento, desejo um bom evento a todos. Um abraço do nosso Acre a todos os países que aqui estão, representando na COP30 em Belém. Muito obrigada. Thank you so much. At this point, I'd love to bring our panelists up to the front. We have the California Secretary for Department of Food and Agriculture, Secretary Ross, here. We have the Rondonia Secretary for Environmental Development, Secretary Lagos here. The Accra Secretary for Secretariat of Indigenous Peoples, Secretary Aria. And Vice Governor, if you'd like to join the panel, you're welcome to join, or you can stay out. It's up to you. We may be joined by the California Secretary of Tribal Affairs, but we're going to get started. Secretary Snyder Ashtari is able to come. She will join us. So, welcome, and thank you all for being part of the panel. I think, sweet down one.
So for our panelists, as I hand over the microphone, or you might have microphones as well, there's been a reminder to just hold it very close to your mouth. So I'd love to just start with any remarks that each of you would like to share about your roles and your priorities for nature-based solutions. Should we just go down? Okay, I'm not shy. I'm Karen Ross. I'm Secretary of the California Department of Food and Agriculture. And I feel very blessed to represent the state of California as agricultural sector because we are the #1 ag producing state in the United States at a value last year of over $61 billion at the farm gate. We're very fortunate with our Mediterranean climate to be able to grow over 400 crops, but we're very challenged by water issues, urban encroachment, wildfires, extreme heat, droughts, and invasive species. So all of these touch on the many areas in which we can work together. For me, it's really important, my own personal priorities that fit in very nicely here around our soils, understanding that over 30% of the world's biodiversity is below ground biodiversity, and the more we feed the soil, the more it will feed us if we can really focus on how to make all those microorganisms work together. So healthy soils and regenerative grazing are vitally important for us for that. Tremendous opportunities for collaboration. When I think about healthy soils, I also think about improving water holding capacity and improved nutrient cycling, which are all ways for us to be able to protect this valuable water source and the drinking water of many of our neighbors and agricultural lands. I also think about circular economy. I have to throw that in. It's not nature-based as much, but we have a lot of cows in California and a lot of dairies, and we have a mandate to reduce our methane emissions 40% below 2014 by 2045. We've made huge investments in that. We have large-scale dairies that are creating renewable energy by capturing those methane emissions and anaerobic digesters, but we also have alternative manure practices, taking that nutrient-rich byproduct of the cows, going to compost, mulching, and finding other strategies to do that. The last one I want to mention, because it's very important for me and partnerships with Brazil, is the issues we have with longer pest seasons and new invasive pests, which are very destructive to the natural environment as well as horrible for our specialty crops. We are looking for more biological solutions. We're running into resistance issues, and I brought a group to the Sao Paulo region earlier this year to look at biological solutions. Brazil is such a leader not only in the registration process, but the adoption of biological solutions, and that is yet another huge improvement that we can make to protect our neighbors, to protect our workers, and to protect the safety of our food. So I'll just touch on those things, and I'm anxious to hear from everyone else. I want to thank the governor for her remarks, because I'm really looking forward to being partners. Bom dia. Gostaria de agradecer nossa vice-governadora, essa mulher guerreira, meu amigo secretário, a força-tarefa dos governadores para a Floresta e Clima, aqui liderado pelo Geiso, Carlos, e agradecer por estar aqui nesse painel, né, aqui na COP30 no Brasil, sentindo a força da energia da Amazônia. É muito importante dizer que o Estado do Acre tem trabalhado essa parceria com a Califórnia. Na época, eu trabalhava no movimento social e eu tive ali a oportunidade de liderar várias pautas ali, sensibilizando os conselhos. Na época, o Geiso coordenava, né, o padrão de Califórnia. Não foi muito fácil, porque ali a gente tinha um grupo a favor e um grupo contra. E os nossos amigos dos non-RED estavam ali, Marta, naquela batalha, né, para apoiar o padrão da Califórnia. E esse trabalho ele se deu por conta da experiência da política de rede mais jurisdicional do Estado do Acre, né, que nós temos a salvaguarda socioambiental. Nós trabalhamos com a transparência, nós elaboramos a Carta de Princípio de Colaboração, que ali é um norte
onde diz que como que os governos subnacional devem dialogar com os povos indígenas, implementar as políticas. Vice-governadora, que o nosso Acre tem essa cultura muito forte de não fazer para, mas com os povos indígenas e as populações tradicionais, ouvindo, né? E hoje nós temos o programa de Rede Mais Jurisdicional, liderado pela nossa presidenta Jaque, né? Que é uma mulher também ali, iniciou com o nosso secretário de Meio Ambiente, agora nesses últimos 3 anos, e nós temos uma grande anfitriã, que é a Marta, que iniciou ali dentro do governo. E esse programa do Rede Mais Jurisdicional no estado do Acre, ele é uma oportunidade, porque ele tanto resguarda o nosso território acreano, como também resguarda os territórios indígenas, para que programas e projetos não venham violar o nosso jeito de viver, mudar a nossa qualidade de vida, mas sim ampliar a nossa vida, o fortalecimento das culturas, trazer recursos, a segurança alimentar, a valorização dos nossos festivais, o turismo. Então, o nosso programa de Rede Mais Jurisdicional, ele é um arcabouço que ele resguarda o nosso território acreano, e ali dentro estão os nossos territórios indígenas, para que programas e projetos de Rede Mais ou de mercado de carbono tem que vir com transparência. Chegar no nosso estado recursos para nós ter energia limpa, energia renovável, segurança alimentar, tecnologia, vender a nossa produção, porque nós vivemos na floresta, mas nós também queremos o desenvolvimento mais do nosso jeito, aquele desenvolvimento que não vem agredir a natureza, porque dá da gente fazer as coisas de forma organizada e planejada, e o estado do Acre já tem uma área muito grande para trabalhar a produção sustentável, e nós podemos ter tecnologia, ferramentas, buscar parceria para que nós venha cada vez estar desenvolvendo o nosso estado do nosso jeito, né? Isso é bom, o trabalho que o GCF conduz, porque é respeitar as especificidades dos estados. O Acre nunca vai ser o Mato Grosso, nunca vai ser Rondônia, e Rondônia nunca vai ser o Acre, porque cada um tem o seu jeito de pensar. E o nosso trabalho deu tanto certo que hoje nós estamos aqui apresentando lições aprendidas, o nosso Acre com carbono de alta integridade, respeitando, conversando direto com quem é os donos, que somos nós, os povos indígenas e as populações tradicionais, para que nós venhamos captar recursos para médio, grande e pequeno porte da produção. Então, que essa parceria com a Califórnia continue. Nós esperamos que o padrão retome, que continue dando certo. Estamos aqui para fazer os intercâmbios, para ir lá, levar a nossa experiência. A Califórnia tem a tecnologia e nós temos o estoque de carbono que a gente pode fazer uma troca. Obrigada. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui representando o Estado de Rondônia. Eu sou Marco Antônio Lagos, secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental. Em Rondônia, toda a gestão ambiental é feita por essa secretaria. Nós não temos divisão, que nem no estado do Acre, do Amazonas, que são 2 ou 3 secretarias, órgãos que fazem. Em Rondônia, toda a gestão ambiental é feita pela SEDAM. Nós cuidamos das nossas 49 unidades de conservação, nós cuidamos do licenciamento ambiental, do licenciamento de recursos hídricos e toda a gestão, crédito de carbono, nós estamos agora tentando implementar, vou falar mais a posterior, mas tudo é feito pensando no desenvolvimento do nosso povo, em manter renda, manter qualidade de vida. Rondônia conseguiu, muita luta, chegar a 2% de desemprego, um número dos menores do Brasil. E nós pretendemos melhorar nossa produção verde, termos produtos sustentáveis e qualidade de vida a todo o povo. O Estado criou a Superintendência Indígena nessa gestão. O Estado melhorou muito a gestão ambiental,
com a ampliação da atuação do Corpo de Bombeiros Militar, que até 7 anos atrás somente cuidava de incêndios urbanos. Hoje nós temos estrutura de combate a incêndios florestais, que muito nos auxiliam a manter a nossa unidade de conservação e o combate aos incêndios criminosos. Gostaria de agradecer muito a parceria do GCF, Jason, Colim, Aragon, e dizer que Rondônia, acredito que Rondônia tem algumas parcerias com a Califórnia, não tenho de cabeça aqui, mas dizer que estamos de braços abertos, corações abertos, para podermos trabalharmos em conjunto para um futuro mais verde, mais sustentável, porém um conjunto que não seja sustentável somente as florestas, sim para os seres humanos que ali vivem, que ali tenham, aqueles seres humanos, qualidade de vida. É isso tanto que lutamos. Os nossos povos indígenas hoje são ouvidos. Como disse a Francisca, minha amiga, nós não podemos trabalhar os povos indígenas como nós pensamos que deve ser. Eles têm que ser ouvidos, eles têm que ser entendidos para poder que a qualidade de vida dele seja conforme eles querem, não conforme nós queremos. E Rondônia realmente nunca será o Acre nunca será Rondônia e assim por diante. Cada estado da Amazônia, dessa imensa Amazônia, é um estado com uma característica histórica, com uma característica de vida. E isso é o que lutamos para mantermos a nossa característica Rondônia, porém, respeitando a natureza, com negócios verdes, sustentáveis a todos. Obrigado. Thank you so much. So I have 2 questions that I'm going to ask and let you answer what you'd like of these, and then I'll want to follow up with really your thoughts on next steps and how we can work together. But my questions to start are, what are the challenges that you're seeing to implementing natural climate solutions? And I want to recognize today is Indigenous Peoples Day, the motto, "We are the answer." What opportunities do you see for really advancing Indigenous communities' efforts on natural climate solutions and learning from Indigenous communities for natural climate solutions? Então, nós, os povos indígenas, a gente já vem mantendo a gente já vem fazendo isso há décadas. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós vem cuidando das florestas, das conservação, até porque naquela época era outro tempo, né? No Acre, nós vivemos 4 tempos. O tempo das malocas, que era o tempo que era só nós, não tinha vocês, os Nauá. O tempo das correrias, que aí chega os Nauá, diz que para amansar nós, né? Para ser que nem gente. E a época do cativeiro, que aí nós era obrigados de deixar fazer a nossa escultura, a nossa produção para cortar a seringa, né? Ser seringueiro. E hoje o tempo do direito. Então, olha só, os 4 tempos, o tempo do direito, o tempo de demarcar terra, o tempo de buscar os nossos direitos, o tempo de nós falar a nossa língua, o tempo de ter a nossa educação, de ter a nossa segurança alimentar, e hoje é esse momento. Porque antes a gente vivia só das coisas da natureza, não precisava de dinheiro, nós não precisava de escola, nós não vivíamos num território limitado, porque nós vivíamos hoje aqui, amanhã nós estávamos na Califórnia, e tem a história do jacaré, né, que se viu de ponte, que atravessou os nossos povos, por isso que hoje tem nos continentes vários povos indígenas, os parentes Yurok, da Califórnia, ficou outros para cá, para essa regional da Amazônia, então foi dividindo os povos. E hoje nós precisamos ter mecanismo, padrões bem-sucedidos, como nós temos o nosso programa de Rede Mais, que se tiver reputação, nós vamos ter como captar recurso para a nossa manutenção. Porque eu costumo dizer, vice-governadora, carbono sem reputação tem preço zero. Não adianta nós querer fazer as coisas do nosso jeito, porque não vai dar certo. Porque o mundo está olhando para nós, e o Acre, nós temos isso, nós já estamos quase chegando lá, né, presidenta? Que é para nós dizer, está aqui o nosso padrão, nós podemos negociar carbono de qualidade, que é para nós ter recurso
para a segurança alimentar, para a educação, para a saúde, para equipamento, para a formação, para os festivais. Se nós não tiver um padrão, um mecanismo, nós vamos ficar se batendo e nós não vamos conseguir captar recursos, seja de setor privado, seja do mercado de carbono, seja de pagamento por resultado, porque tem um desequilíbrio, desmatamento, aumenta e diminui, e a gente não consegue captar esse recurso para a manutenção, para a conservação, mas não é só isso, para quem vive lá, que precisa também hoje, não é mais no tempo das malocas, precisa de recurso, benefício para nós sobreviver, e eu continuo dizendo, precisa ter reputação, porque se não tiver uma política que respeite todos, né, as soluções somos nós, é o tema da COP, não é só os indígenas, é a política pública, é a sociedade civil, é todos nós que fazemos um trabalho não só por nosso território, mas para o planeta e para o mundo. Deixa eu usar um pouquinho da fala da Francisca. O secretário disse, nós precisamos cuidar dos nossos indígenas da forma que eles querem, né, ouvi-los. E eles querem carro, eles querem iPhone, eles querem internet, eles querem beleza, eles querem produzir, eles querem acesso à saúde. Então, a gente precisa observar tudo isso. Claro que adaptar, né, da forma que preserve o meio ambiente, da forma que seja confortável para a proteção, mas também levar em consideração que eles estão atentos a tudo isso e querem também usufruir. Isso é dignidade, isso é qualidade, mesmo para eles que estão lá no meio da floresta e não são acostumados com nada disso, mas nada que impeça chegar todos esses benefícios à nossa população indígena. Bom, vamos lá. O Estado de Rondônia nós estamos agora implementando de forma mais robusta a questão das concessões florestais, concessões de carbono e de restauração. Rondônia passou um problema, diferente do Acre, a história de Rondônia passou por um período de grande desmatamento. Década de 70 e 80, nós tínhamos o lema, integrar para não entregar. Lembrando da história de que o povo brasileiro invadiu o território boliviano, onde hoje é o Acre, ocupou, e chegou um momento que tinha muito mais brasileiros do que bolivianos. E acabou tendo uma guerra, e o Acre lutou para ser brasileiro. E o Brasil tinha um receio de outros territórios serem ocupados por outros povos, por outras populações, e nós perdemos nosso território. Em face disso, integrar para não entregar, foi o que fez abrir a espinha rondoniense, que é a BR-364, e gera um grande desenvolvimento. E Rondônia passa a produzir muito alimento na base do desmatamento. Desmatar para colocar animais, gado, principalmente, e desenvolver o povo. Mas vem as discussões dos anos 90 para cá de questões ambientais. E o Estado precisa se desenvolver, manter emprego, manter qualidade de vida. Nós temos povos originários, nós temos quilombolas, nós temos ribeirinhos, nós temos extrativistas, temos produtores rurais, temos todo tipo, e precisamos manter isso a todos. Rondônia conseguiu, nas suas cidades, ainda conseguiu um bom desenvolvimento, mas precisamos avançar para mais territórios, levar melhor qualidade de vida. Estamos fazendo, nesse momento, em conversa com o Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável, 8 concessões, sendo crédito de carbono, restauração florestal e manejo florestal sustentável, que é tão importante, pois vai movimentar uma cadeia, eu comentei ontem, de bons empregos, porque uma madeira retirada de forma sustentável, de forma legal, de uma unidade ou de um território, ela é vendida para uma madeireira legalizada, que paga salários com todas as garantias trabalhistas. Ela é vendida aos melhores mercados, ela tem melhor preço e ela gera melhor renda. Por isso nós nos preocupamos tanto. Gostaria muito de termos mais parcerias com a Califórnia no tocante a tecnologias. Eu fico imaginando quanto de produtos poderíamos fazer de látex.
Não vender o latex in natura, e sim vender um elástico ou, sei lá, um outro produto feito no nosso território, gerando renda aos nossos povos, vendido ao mundo. Quanto poderíamos vender de bebidas, de comidas à base de açaí, não ele em grão, sem gerar emprego, gerando emprego nos territórios. Porque os cidadãos desse território só vão ser realmente cidadãos quando tiverem acesso a serviços básicos. Eu não posso aceitar uma comunidade indígena, tradicional, não ter acesso a médico, não ter acesso a comida. Os piores índices alimentares do Brasil estão na Amazônia. O que me assusta, nem as partes mais secas da região nordestina têm um índice alimentar tão ruim quanto da Amazônia. E precisamos melhorar isso com qualidade. Produzirmos o nosso cacau, importante, mas produzirmos o chocolate, as manteigas de cacau, aqui dentro do nosso território, gerando emprego nas cidades, nas comunidades, no campo. Termos uma agricultura e uma pecuária de maior tecnologia. Os Estados Unidos cria menos animais, menos boi que o Brasil e produz mais carne. Isso é tecnologia. Com menos animais, eu tenho uma pecuária mais sustentável, mesmo e ainda assim mantendo o alimento. Nós precisamos, aqui é muito apoiado, em Rondônia é muito apoiado a cadeia do café. Nós temos um café de alta produtividade com baixo espaço. Gostaria de ver esse café em outros mercados. Cacau da Amazônia, produzido na Amazônia, pelas grandes fábricas, mas também produzido chocolate aqui dentro. E é isso que eu peço, parceria em tecnologia. Nos ajude a crescer como povo, como nação. Precisamos, mas estamos lutando, o Estado de Rondônia luta. Temos um programa de preservação ambiental robusto, com estruturas de Estado, não de governo. Vai sair o governador Marcos Rocha, entrarão outros, e essas estruturas serão mantidas. O nosso Corpo de Bombeiros Militar não voltará só a combater incêndios nas cidades. Ele fará, porque é o Estado de Rondônia que está combatendo em florestas. A estrutura da Secretaria hoje recupera 1.500 nascentes em 4 bacias. Programa lindo que posso demonstrar a vocês. Precisamos ampliá-lo, mas vamos seguir fazendo, recuperando nossas bacias hídricas, recuperando o nosso estado de Rondônia, onde foi degradado de forma ilegal. Mas peço apoio para o nosso carbono, para nossas concessões florestais e apoio à nossa produção para gerarmos renda e dignidade a todo o povo de Rondônia. Muito obrigado. So I'm going to change topics just a little bit. First of all, I don't want to speak for the governor's tribal secretary, but we have been able to do so much in advancing the dignity and the respect and the honor for our First Nation tribes. And a big part of that has been under our 30 by 30 goal of returning significant acreage of land back to the people who first had it. And I think that's a huge opportunity for climate, but also for the very topic we're talking about today. We also are incorporating cultural burning and learning from our First Nations on cultural burning as a way with the horrendous fires that we have. So I just wanted to put that on the table. When I think about how we've targeted our programs, our target population, while our numbers are big in California, over half of our farmers are very, very small farmers. Many of them are Black, Indigenous, BIPOC, Latino farm workers that have become farmers. And so not only is it the technology, it's the people infrastructure to do the technical assistance, to help them apply for the grant programs that we have, and to be there on the ground to communicate in their first language and in culturally appropriate language what the practices are to support them in this journey of transitioning to new ways of farming that can be more protective of the environment. And I think that's so important that in addition to the financing, we want to make sure we've got people in the community, and it's not just through our universities, but a lot of it is, it's also trusted community-based organizations that know the people and are trusted, and that's so important of doing it with and not here's what you should do, and I think that's really, really important. We've been very fortunate that we've had significant investment to be able to make in our transition to carbon neutrality, because we set up long ago this
we're now called Cap and Invest, that's generated billions of dollars for us to invest in our transition to a carbon neutral economy. It's great to have those grant dollars, but they won't last forever, and there will never be enough to do it by itself. It's critically important for the challenges we face is that we all understand and can agree on the way we're going to measure, monitor, and verify in a cost-affordable way. That's very important to make the markets really work. And it's critically important. We have the whole supply chain at the table on this topic, because the supply chain is what we all need. We need customers who are willing to buy the products that align with their values. And this is where, in the United States, we have a very disjointed food supply chain. And so anything that we can all do together to bring our universities together for the research and the trial work in each other's fields and orchards, as well as the policy to policy, but we really do need private sector business to business. And we have to remember, the smaller the operations, the more they're impacted by climate change, and they have less resources to be able to bounce back and build resiliency. So it's really important that we target these populations. Eu pude observar, quando eu fui para a Califórnia, a gente foi visitar os territórios dos Yurok, e eles falando ali, apresentando os cassinos, e o presidente da associação, a pessoa lá do Padrão de Califórnia, ele falando isso para nós, para os indígenas do Brasil, do respeito que o governo da Califórnia, da compensação que os Estados Unidos estavam fazendo com eles pelos danos, né, causados de ter dizimado eles, né, quase exterminado, e eles apresentando o projeto deles de carbono, e ele falando isso para nós. Ele disse, se vocês têm como arranjar outras alternativas, o mercado de carbono não é o melhor caminho. E aquilo ali ficou, né, na minha mente, mas a gente percebe hoje, né, Marcos, a grande deficiência também, porque a política pública subnacional, jurisdicional, ela funciona com recurso público, né, o que o Estado arrecada, mas há necessidade de nós também captar mecanismo de financiamento climático, que é para complementar aquilo que a gente não consegue avançar na segurança pública, no incêndios. E agora, queria aqui deixar registrado como que nós vamos falar de produção de alta escala, de forma organizada, porque não é errado produzir. O que é errado é como que a gente faz de forma desplanejada, desorganizada. Se nós estamos enfrentando uma seca muito grande também no nossos territórios. De 3 anos para cá, nós percebemos que os rios, as nascentes das águas, estão sumindo nos nossos territórios. E a gente está correndo atrás de alternativa de recurso para a construção de poço, para reestruturar cacimba, reservatório de água, porque é um problema para a saúde também. E a gente precisa urgente, né, muitas vezes sair do papel da burocracia e fazer com que esses recursos de financiamento climático cheguem mais rápido. O Acre tem tentado fazer isso de várias formas, com a coalizão LIFE. Aí, quando a gente chega para conversar com o órgão que pode ajudar, pode ser o doador, pode pagar um crédito de um bom preço, aí vem a burocracia para mais de 500 páginas de documento para a gente entender, para a gente ler. Então, é uma telha de aranha que a gente precisa encurtar esses caminhos. E a gente precisa da influência de vocês, dos parceiros nacional e internacional, que é urgente esses recursos chegar para quem realmente está precisando, com menos burocracia. Posso? Um dos problemas que nós notamos em Rondônia, nos nossos povos originários, é a dificuldade de captar dinheiro, de ter o dinheiro deles, dinheiro próprio. Em Rondônia, um dos maiores produtores de café
é uma tribo indígena, dos melhores produtores, a tribo Paitê Suruí. E com a arrecadação do dinheiro do café, foi possível investir em turismo de base ecológica, em outras atividades. Nós precisamos trazer, eu vou chamar de tecnologias, porque o turismo, a produção alimentar sustentável, ela precisa de tecnologia para chegar. O solo nem sempre está adequado, tem que ser corrigido. Nós precisamos irrigar as plantações de café para que ela fique em pouco território, muita produção. Porque se não for assim, teremos que desmatar mais. Mesmo o povo indígena terá que desmatar. Todo mundo quer ter qualidade de vida dentro da legalidade. Precisamos avançar com as concessões florestais em território indígena, para que o povo indígena faça o manejo florestal sustentável, venda madeira, que é um produto de alto mercado, e que dê renda a eles. E nós lutaremos ao máximo para ajudarmos, como Estado de Rondônia, aos nossos povos originários. Mas também queremos que todos os povos de Rondônia tenham acesso a emprego, a serviço, para sermos verdadeiramente cidadãos. Obrigado. Desculpa. Thank you so much for those remarks. I feel like we've heard some formidable challenges, but also some ideas about how we can work together. And I'd like to kind of ask a final question of what you all think are some positive next steps in terms of collaboration between California and Brazilian states. And some of the things that I've heard are around maybe increasing participation in process and having voices heard. I've heard around financing, and I've heard around cutting bureaucracy. And so if you've had successes, if you have ideas for next steps or kind of bright spots that you want to highlight, I'd love to conclude with your thoughts on those. Obviously, we've done a lot on policy, and I would hold up all of my colleagues who have really taken a lead on that, and especially the work of CARB. It's challenging work, but they have some of the best scientists in the world with modeling, and then it's does that really work in other locations? So for me, I always start our partnerships with any country or subnational with how can we bring our universities together, because academia to academia is always going to be about the possibilities, finding answers, and doing the trial work on the ground. So much in agriculture is so variable. So it's really important that we don't say, here's the solution tied up with the bow. It's doing some of that adaptation for the locality and the variables that they have. So it's a very important part for me that we start with building those kinds of academic opportunities, and that we have individual researchers that want to do exchanges to run their trials, because if we could partner with this hemisphere, we would get 2 growing seasons in 1 calendar year. So it's not as fast as a Silicon Valley model of just break it and disrupt it, but it gets us a lot more information faster for the kinds of crops that we have. And then I think what we're trying to do is catch up with many others on working with indigenous people, but to really think about the vast majority of the world's farmers are the smallest of the small scale subsistence farmers. If we can create technology that works at all scales, and especially for small farmers, we can improve their lives and their livelihoods, and they can also be a part of the solution to climate change. Nós assim, o Brasil, o estado do Acre, nós já temos o nosso padrão, né? Só falta agora o dinheiro chegar. Mas eu acho que a bioeconomia também é um segundo passo que a gente precisa investir, porque uma hora, né, o carbono, essa discussão do mercado de carbono vai existir até enquanto não tiver o equilíbrio de desmatamento. Então, até lá, o meu professor Joaquim Maná, ele falou uma vez lá numa reunião de governo com nós, ele falou, eu quero estar vivo para me ver. E eu falei para o Carlos, eu quero estar vivo para ver esse dinheiro do mercado de carbono. Porque a gente vem batalhando, né? Nós tivemos a primeira experiência de pagamento por resultado,
que é o que a gente tem hoje, que ainda executa, que a Secretaria está executando, o Subprograma Território Indígena, que é a fatia que vem para os povos indígenas. E aqui queria agradecer ao nosso governador, a nossa vice-governadora, pela coragem de ter criado a Secretaria de Povos Indígenas, porque eu sempre disse, se eu estiver na pasta, eu vou fazer. Tem a burocracia, tem os processos, mas o que é nosso vai chegar lá na ponta. Porque nessa discussão a gente escuta dos meus parentes que dinheiro indo pelos estados não chega nos territórios indígenas. Nós podemos mostrar aqui na COP as entregas que nós estamos fazendo, porque é uma luta nossa, é a nossa dor. É o que nós cobrava, agora é nós sendo cobrado pelos nossos parentes, mas a gente não faz isso só, nós faz com todo esse povo aqui, que dá as mãos, um tem jurídico, outro tem controle interno, outro tem a parceria, outro vai lá, junto com a secretaria, nós conseguimos executar a pasta. Então, para isso, a gente viu que é necessário ter mais recurso. Por quê, secretário? Eu fiquei pensando, por que a pasta dos povos indígenas não acontecia na SEMA? Será que é porque eles eram anti-indígenas? Eu ficava pensando, não é. É porque a SEMA tem um mundo para executar. Quando for chegar nos indígenas, já tem caducado, já tem acabado as políticas, não tem nem lembrado, porque é outra realidade. Então, hoje, com a criação de Secretaria de Povos Indígenas, depois da manhã, quarta-feira, nós vamos lançar o nosso projeto que nós fizemos com o BNDES, Maílza, para nós executar. É mais um recurso que nós estamos captando, porque nós temos que buscar. Vai no carbono, não dá certo, vamos no BNDES, vamos no TFFF, que agora é tanto F, cada vez, né, mais vai aumentando o negócio. Então, nós precisamos correr atrás, mas que essa política não seja varejo, seja políticas públicas. Tem um fundo específico que vem atender às nossas demandas, e a bioeconomia é um passo que nós precisamos dar, porque o nosso CISA tem 7 eixos: recursos hídricos, beleza cênica, sócio-biodiversidade, o ISA Carbono, que é o que nós estamos executando agora, e nós temos que correr para nós captar recursos. Eu vou manter na linha de que nós precisamos de tecnologias. Eu pediria, se a Califórnia puder trazer tecnologias já desenvolvidas, é muito bom. Mas eu peço mais. Desenvolvermos novas tecnologias, precisamos desenvolver produtos amazônicos para o mundo. Eu falei em Baku, enquanto na Amazônia precisar trazer produtos externos a ela para virar renda, não teremos uma Amazônia rica. Nós temos que desenvolver produtos amazônicos ao mundo. Quantos produtos de látex podem ser desenvolvidos ainda? Produzidos de forma sustentável. Quantos alimentos a Amazônia pode dar? Vocês vão ver que na Amazônia se toma muito suco. Qualquer lanchonete, até de aquelas carrinhos de rua, tem suco natural. Quem sabe um dia eu chegue nos Estados Unidos e não escute falar que somente chegou suco de laranja do Brasil. Que eu escute que chegou copoaçu, chegou graviola, chegou cacau, suco industrializado no Brasil e levado aos Estados Unidos, no mercado americano, saboroso, saudável. Que eu veja uma bolacha feita de castanha, como é muito boa a bolacha feita no Acre. Nós, colegas aqui, temos muita inveja, que a bolacha é muito boa, que ela chegue no mercado americano, produzida na Amazônia, por amazônidas, mas de forma sustentável. A castanheira não é cortada, ela é mantida, e todo ano ela dá seu fruto. A seringueira não é cortada, ela é machucada para tirar a sua seiva, mas a árvore fica. O açaí não é cortado, eu não corto o pé de açaí, eu colho os seus frutos. E quantos outros, o cupuaçu, o cacau. Nós precisamos desenvolvermos produtos. Hoje a parceria é excelente. Eu tenho só agradecer ao GCF, deixar um abraço a Colim, minha amiga, Jason, Aragon, mas dizermos, precisamos desenvolver produtos para termos uma Amazônia rica ao mundo. Desenvolver é importante. Não manter a economia tradicional de outros locais aqui para dentro. Criar a economia amazônica para que a Amazônia vá para o mundo. E nós temos condições, sim, de plantar muito, sermos sustentáveis e mandarmos alimentos
saudáveis de primeira linha ao mundo. Eu sonho com isso um dia. Estamos de braços abertos, Rondônia faz o seu papel, estrutura de Estado, combatemos o crime ambiental de forma veemente. Somente esse ano prendemos mais de 100 pessoas por decisão judicial por crimes ambientais, principalmente cometidos no ano passado, quando sofremos muito, mas fomos rigorosos, cumprimos e vamos manter esse rigor. Crime ambiental não será conivente no estado de Rondônia. Nós combateremos os incêndios como nunca foi feito antes e nunca mais deixará de ser, porque isso é uma política de Estado, não do governo Rocha, e sim do estado de Rondônia, mas iniciada pelo coronel Marcos Rocha. E estamos fazendo como nunca foi feito restauração de nascentes, de áreas de exploração permanente e concedendo áreas para reflorestamento, como nunca foi feito antes. Espero chegar o crédito de carbono a Rondônia, isso vai muito nos ajudar. Mas espero chegarmos a ter tecnologia, desenvolvermos tecnologia amazônica para o mundo. É o que eu mais sonho e é o que eu peço nessa parceria. Um dia eu chegar a ver isso, serei muito feliz. Muito obrigado. Thank you so much. We do have a few more minutes left, and so I just wanted to offer the opportunity if there's something that I didn't ask that you want to make sure that you say today, that you can do that before I make closing remarks. Is there anything else anybody wants to be sure to say? Yeah. Okay. Thank you so much. Well, I wanna close by thanking all of our panelists for joining today and for your remarks. For thanking the Climate Registry for hosting, for thanking the Governor's Climate and Forest Task Force and their partnership with the Nature Conservancy and all the work that they do to bring these networks together. And just want to say that both TNC and the Governor's Climate and Forest Task Force are here to do whatever we can to continue to advance the partnerships and really achieve these goals associated with the natural climate solutions. Thank you all.